Próxima estació... Catalunha. Oi, eu sou a Manu. Eu sou a Ju. E eu sou a Amanda. E nós somos as Tias in the City. Bem-vinda a mais um episódio. Bem-vindas! Então, gente, esse episódio tá bem legal, porque a gente vai falar de um tema que super perguntam pra gente também, super mandam no Instagram, perguntando dicas, que é sobre o tema viagens, mala feita. É o que a gente mais gosta. A É o gente motivo da ama. gente estar aqui. Sim, Aqui fora. começou de viagens. Começou assim, e né? a gente... E também a gente quer ser, igual no episódio anterior, um pouquinho mais práticas, né? Falar de como a gente gosta de viajar, nossos objetivos de viagem, sobre dinheiro, sobre o que levar na mala, tudo isso. E porque na Europa também, quando a gente tá aqui, a gente viaja bem mais, fica bem mais fácil ir. Porque é como se a gente estivesse mudando de cidade para cidade no Brasil, né? Só que a gente tá mudando de país para país. Então, isso é uma coisa muito legal. E... Eu acho que é muito de fácil acesso, né, Gil? Então, como você saber se planejar é uma maneira bem bacana, assim, de você conseguir aproveitar ao máximo as oportunidades desse... de ter vários países e ter essa facilidade de conhecer outros lugares por aqui. E, bom, como elas já falaram, a gente recebe muitas essas perguntas de como a gente se organiza, como que a gente planeja, quais são os melhores lugares e quais as melhores épocas. Então... Aqui temos... A Manuzinha viaja muitão também aqui pela Europa. Eu acho que da gente, pelo menos na Europa... Não. Talvez vocês duas competem eu acho bem. que é a mesma coisa, gente. A gente viaja com você também, amiga. Ah, não? viaja muito. Eu Não, acho mas que eu não não. conheço tanto aqui na Europa ainda. A Gil é mó eu viajada. acho que Gil com certeza a gente dá mais. uma aproveitada bem. Tipo, Mas nós assim, a todas. gente tem experiência pra trocar boas figurinhas aqui. E acho que agregar e trazer algumas ideias bem interessantes. Sim, então vamos começar a falar sobre o objetivo, assim, como que vocês decidem para onde vocês vão, como que vocês começam a ideia, né? Assim, para onde eu vou, o que eu vou fazer, como que surge, assim, para vocês? Nossa, eu acho que pra mim a melhor coisa pra você começar é haver uma viagem, um propósito dela, claro. Então, pra que você tá indo viajar? E abrir o mapa e olhar. Porque você tem um propósito. Então, eu quero viajar pra, sei lá, turismo, pra descansar, pra fazer uma trilha, fazer uma maratona, sabe? Por exemplo, você não vai fazer uma maratona num lugar cheio de montanha, vai. Total. Eu acho que a primeira coisa, antes de você até decidir lugar, é você decidir o objetivo da sua viagem. Né? Porque, assim, por exemplo, eu quero só descansar. Você não vai pra Roma. Você não vai pra um lugar que tem muitas coisas turísticas pra você fazer, pra você conhecer. Tem muita gente, tem muito barulho. Você não vai fazer isso. Então, por isso que eu acho que o objetivo tem que ser a primeira coisa. Assim, Ver se é pra numa festival viagem. ou esporte, cultural, qual que vai ser exatamente o tipo Exato. de viagem, né? Eu acho que isso já norteia bem o caminho do planejamento. E aí também os dias, né? A quantidade de dias que você tem. Eu normalmente sempre flutuo entre o meu objetivo e a quantidade de dias que eu tenho pra escolher qual que vai ser o mood da viagem. Mas eu acho que são as duas coisas assim que andam bem lado a lado, em conjunto, na hora que você vai começar a desenhar a tua viagem, né? Exato. Isso de dia também é muito importante, né? Porque tem lugares que não dá pra você ficar pouco tempo. Aí você Né? perde uma viagem, perde um destino. Exato. E não, Isso é e não muito conhece tudo, né? Assim, eu acho que por isso que tem pessoas que optam também muito por viagem de cruzeiro. Porque você não tem isso de dias. Eu vou perder. Você conhece o que deu pra conhecer e... É um tipo de viagem diferente, mas Sim. já tem uma coisa montada por você, né? Você não tem que fazer isso de montar a viagem, porque todo mundo gosta de viajar, mas tem muita gente que não gosta de montar, o passo de montar a viagem, né? Sim. E Nossa, aí- eu sou o tipo de pessoa que quando trazem um planejamento, eu sou a pessoa que... Vamos embora. Mas sentar é que dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Você pegar, buscar exatamente o que você quer fazer... Isso é legal, traçar porque a todos gente os vai falar objetivos. disso também, de planejamento. Porque, por exemplo, você tem um jeito de planejar diferente do meu, Sim. mas nós duas planejamos. É legal a gente falar disso pro pessoal ver também. E eu depois vou falar o meu também, que não tem muito a ver com o delas. Sério, eu tô até curiosa, porque eu imagino uma certa forma, mas eu acho que eu vou acabar descobrindo hoje. Vocês vão escutar. Mas também, voltando para tempo de viagem também, e uma coisa muito importante, além de tempo, é estação, né? Estação, se tá calor, se não tá, né? E para onde você quer ir, por exemplo, você não vai para um destino de esquiar no verão, porque não vai ter neve. Até existe, né? Tem Trilha coisa- e tal. tem coisa Mas pra fazer. eu acho que
Por isso que é importante o objetivo. Depende, na verdade. Por exemplo, isso de destino pra esquiar, por exemplo, tem um destino que é um dos meus sonhos, que é as Dolomitas, e ele é um destino muito conhecido por Ai, eu esquiar. sou louca Por pra ir pra lá. E lá é ótimo pra esqui umas também. paisagens Só lindas. que no verão vale Isso. muito a pena ir. É verdade. Só que, por Parece ser exemplo, lindo lá também no verão, né? Exato. Só que, por exemplo, esse é um destino diferente. Mas se, sei lá, vou chutar, eu nunca fui pra Bariloche, tá, gente? Mas se eu fosse pra Bariloche, eu, Manu, preferiria ir no inverno do que ir no verão. Esse era o meu ponto, sabe? É. Você falou... É Dolomitas ou Golomitas? Dolomitas. Dolomitas é um destino que tem os dois, mas é um dos únicos, assim, na minha cabeça, que você consegue aproveitar o verão e o Dos inverno. dois lados. Eu acho que Acho os que Pirineus na é mais ou Europa, menos a mesma pegada a Suíça, também. essa parte meu Deus, Alpes suíços, talvez a Áustria também, porque o Dolomitas também tá ali. Toda essa parte aqui, assim, da Europa, que pega isso, os Pirineus, os Alpes suíços, o norte da Itália. Eu acho que dá pra aproveitar tanto no inverno quanto no verão. Mas, por Sim. exemplo, igual o Bariloche, eu realmente não iria no verão. Mas o ponto também que eu queria falar é que pra você ficar atento nas estações, por exemplo, Lençóis Maranhenses, você não vai... Nossa, tem 100% de Você não temporada. vai fora de temporada, sabe? É esse o ponto, assim, de você E lá olhar na direitinho. seca, né? Nossa, eu lembro que eu fui pra Lençóis em 2019, 20, não, acho que foi 18, 19, enfim. Nossa, é um sonho meu ir É pra lá. lindíssimo lá. E eu lembro que eu recebi uma galera me perguntando: Nossa, eu tô vendo de ir pra lá no próximo mês. E eu tinha voltado, eu fui passar meu aniversário, então foi em setembro. E assim, é o último período pra você ir pra lá. Porque tem as altas das lagoas. Então, assim, tem uma temporada que ou chove muito, se você vai começo do ano, se eu não me engano, tá chovendo muito, então você não vai aproveitar tão bem. Sim. E aí, a boa temporada costuma ser entre julho e agosto, assim, beirando o comecinho de setembro. E depois já fica... Não dá pra você pular nas lagoas, já não estão cheias mais. sim. E eu lembro de ter recebido uma mensagem, tipo, nossa, tô vendo de ir pra lá no mês que vem. Eu, tipo, epa, não faz isso, dá uma pesquisada. E isso é uma coisa que às vezes a gente não se atenta tanto, né? Tipo, vou ter 5 dias, acho que dá pra ir nesse lugar, porque... Usando a tática da Manu do mapa, não sei se você chegou a comentar, mas é uma Nossa, tática muito boa que você usa. O quê? De abrir o mapa? Eu queria falar disso mais detalhado, porque eu acho que é uma coisa que torna menos abstrato, mas continua aí, eu já falo. Sim, basicamente, né? Você olha pra poder ver quantos dias seriam necessários pra fechar bem a viagem, e aí você consegue melhor desenhar. Mas, assim, são pontos que, se a gente não pra analisar bem, você acaba gastando dinheiro e não tendo a perde. experiência que o lugar poderia te trazer, né? Eu acho que isso não adianta dar umas pesquisadinha por cima. Porque é o mesmo exemplo de Barcelona. Nossa, Todo mundo sim. fala, verão, vou pra Barcelona. Gente, Não. Barcelona, no verão, primeiro, tudo bem, você pode vir de turista, legal, e ficar no plano turistão. Isso, ótimo. Mas se você gosta de uma viagem que você não quer ficar muito de turista, que você quer entrar na cultura local, se você quer ver o que as pessoas daqui fazem, não é tão legal vir no auge do verão. Nossa, porque sem ninguém tá contar- aqui. Tem ninguém- muito comércio local fechado. Ninguém que é da Espanha tá aqui, né? Tipo, ninguém Ninguém quer é da trabalhar. cidade. Gente, e o calor insuportável, E o calor. né? O calor, ninguém aguenta andar na rua, ninguém aguenta ir pros principais lugares. Nem a gente isso- que é brasileira isso tá principalmente- acostumada. Isso principalmente em agosto. Eu lembro que as minhas melhores amigas no Brasil, elas vieram me visitar. Tadinha. Gente, foi meu primeiro ano também. Eu nem fiz esse tinha essa mesmo noção. erro, coitados. É porque Eu peço não é uma desculpa coisa publicamente. Pedimos perdão Perdão. público. Mas assim, elas vieram bem em agosto. Agosto aqui, a maioria dos lugares, porque a maioria do comércio fecha. Então, assim, os locais, assim, turista fica tudo aberto. você mas vai ali aberto. pra Grácia, tá tudo fechado, né? E eu lembro que eram bem Grácia. Eu acho. Graça? Nossa, que top. Eu acho que foi elas Graça ficaram é ali um por bairro, esses só lados. Graça é um explicando, bairro, né? É um bairro que as pessoas daqui moram, né? Já ouviram a Mas palavra de central. Graça hoje? A Manu e Flávia são as duas as prefeitas de Grácia. Eu amo Graça, é o melhor bairro do mundo, É simplesmente. muito gostoso O ali meu mesmo. bairro é muito local também. Se você vem, fica lá no verão, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém, Não vai né? ter nada. Todo mundo lá na Costa Brava. E aí, a maioria dos comércios conta com a plaquinha, assim, fechamos até voltamos tal data, assim, Voltamos em setembro. depois do verão. E aí acaba que perde, né? Sim. Passa um calor tremendo, acaba não tendo essas Não é o mesmo experiências. estilo. Por isso que volta no objetivo de novo. Se o objetivo da pessoa é vir turistar, pegar a praia, ok. Tá legal, pode vir. Mas se você quer conhecer o local, né? Se você quer vir
explorar mais o que as pessoas daqui fazem no verão, no auge do verão, não é uma boa época, né? Auge do verão, não. Eu diria talvez o começo do verão. Ele é O ótimo. final. Acho que maio e junho são os melhores meses pra estar em Barcelona. Volta agora pra parte do mapa, por favor. Que eu acho que agora faz muito sentido você tocar nesse agora tema. Faz sentido. Quando eu tava planejando as minhas viagens, quando eu comecei a planejar aqui na Europa, quando eu cheguei também, eu não tinha muita noção, né, do mapa, assim. E eu acho que é uma coisa que é muito abstrata também, porque muitas vezes a gente fala de um lugar e a gente tem, sei lá, eu não sei o que vem na cabeça de vocês, se vem foto do lugar, se vem, tipo, imagem, se vem mapa, sabe? Mas depois que eu comecei a ver mapa, eu começo primeiro a pensar onde esse lugar tá. Porque às vezes não faz sentido, eu quero ir no verão, beleza, eu vou marcar uma viagem sei lá, pra Orlando, nos Estados Unidos, e quero marcar uma viagem também, pra, sei lá, Califórnia, só porque é no mesmo país. Tipo, por exemplo, é um do outro lado. A logística. É muito longe. Às vezes, eu não sei como que é nos Estados Unidos. Não sei nem porque eu tô dando exemplo lá. Não, mas os Estados Unidos foi uma boa, porque a gente acha que é tudo perto. Porque é um E país não só, é, Vou né? pra Nova York e vou lá pra Miami. Eu vou dar um pulinho. Não tipo é assim, assim. você tem Não que dá. pegar voo, você tem que se planejar, né? Aí você perde, às vezes, um dia de transporte, então você perde um dia da sua viagem porque você tá se locomovendo. E aí, se você tem poucos dias, que era o que a gente tinha falado, não vai fazer sentido, porque os locais que você escolheu foram uma má escolha. Tipo, não compensa você fazer tudo numa viagem só porque você já está nesse lugar. Sim. Só você estar nesse lugar não é o suficiente. Então, quando eu comecei a viajar por aqui na Europa, eu abri o mapa, assim, e eu lembro que eu tava planejando a minha viagem com a Tuane, minha amiga, pro Reino Unido. E aí, Saudades, Tuca. um beijo, Tuca. E aí eu lembro que na minha cabeça, Reino Unido era uma coisa muito abstrata, tipo assim, era Londres e só, sabe? E com todo respeito ao pessoal do Reino Unido. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou pra Irlanda com a Tuane se eu quero ir num lugar da Irlanda que é do outro lado do país? E eu falei, meu Deus, a gente não vai fazer tudo. Aí eu abri, aí eu falei, nossa, esse lugar do outro lado, sem chance. Mas aí eu fui e coloquei, tipo, a distância de um pra outro, eu vi, era 3 horas de distância, tipo, mesmo sendo do outro lado do país, era 3 horas de distância. Eu falei, dá pra fazer, sabe? Nos dias que eu vou estar lá, dá pra conhecer tudo que eu quero, porque é só 3 horas, é tipo, da minha casa até São Paulo, lá no Brasil. Ou seja, é muito importante você abrir o mapa, mesmo você sabendo onde que fica o lugar, mesmo você, né? É Dá muito pra calcular importante muito você melhor. calcular as distâncias. E eu sou uma pessoa muito visual, então, pra mim, se eu total. não olho nas coisas assim, tipo, eu posso até ver a distância, mas se eu não olho no mapa, eu não consigo encaixar na minha cabeça como que eu vou fazer essa viagem fechar, sabe? Total. E isso foi uma dica que eu lembro que meu pai tinha me dado quando eu era pequena, sobre viajar. Maravilhoso. E ele fazia com mapa manual, né, assim. Bonitinho, bem E old na school. época dos incas e astecas. E aí ele falava que eu sempre tinha que olhar o mapa. E eu ficava tipo, nunca que eu vou olhar mapa, né? Só que hoje em dia, com o Google, é muito melhor. E realmente Sim. ajuda. Ajuda. Muda a viagem, eu Nossa, acho. hoje em dia, com inteligência artificial, você pede ali, olha, vai ter tantos dias, meu budget é esse, eu pretendo fazer uma viagem de verão e as opções já te dá tudo traçadinho. Nossa, o Cloud maravilhoso com a dica. Hoje em já te dia dá com tudo chat roteiro. GPT, com... Tinha Cara, até pessoas que maravilhoso. faziam esse trabalho, né? Como é que tá o trabalho dessas pessoas hoje em Não dia? tem mais, que né? criam roteiro. Eu queria é saber. verdade. Tá cada vez sendo Porque substituído, tá né? substituído pela AI? É. Um pouco, né? Não sei. Sim, Bom, sim. Vamos ver. Mas, gente, outra coisa também muito importante da gente falar em questão de viagem é sobre dinheiro, reservas, né? Sim. Porque vamos contar um pouquinho sobre o que a gente já passou com isso, para as pessoas também ficarem atentas e se planejarem antes, né? Nossa, meu Deus do céu. A Manu já dá Até respira dói. funda, Já dá aquele lembrando. Até dói, dá o Alô, perrengue chique. No verão, né? Por que a gente faz tudo no verão, né? Por que a gente deixa pra fazer tudo no verão? Eu fui também viajar com as minhas amigas do Brasil, que vieram pra cá visitar, e a gente tá... Bom, a gente não, né? Elas estavam fazendo um roteiro muito grande, e eu não tava indo pra todos os lugares, mas eu fui acompanhar em alguns países. E aí, a gente foi pra Grécia. E aí, já tava Quebrou caro. a carteira. Nossa Na Senhora. Grécia, eu acho que é o lugar mais caro da Europa. Eu quebrei a Um doce, cara. não sei. Deve ser um doce. Muito. E aí a gente viu que tava caro, mas dava pra fazer, assim, sabe? Tipo, a gente viu e falou, pô, dá. Vai ser foda, mas dá. Só que o que a gente não contava, e foi burrice da nossa parte, era o tanto de dinheiro que a gente ia gastar com imprevistos. Ai. Ai, cara. É aí que entra o planejamento, que você tem que deixar uma reserva de imprevisto, gente. Eu não sei calcular quanto que eu gastei de imprevisto, porque eu não quis calcular. Mas deu bastante, assim, sei lá.
eu vou chutar uns 1.000 euros. Mas isso foi com coisa de voo, não foi? Eu lembro que você contou uma história assim. Você perdeu o voo? O que foi? Não, a gente tava lá, só que os voos da Grécia são simplesmente cancelados por qualquer coisa, cara. E eu não sabia disso. Então, tinha atraso. Aí, se você tem um atraso, você perde o voo seguinte. Aí, se você perde o voo seguinte, você não tem hotel pra ficar na cidade, por exemplo, o que você faz? As reservas todas, já bagunça todo. Comprar um voo de última hora, eu lembro que, cara, tava eu e mais 3 amigas. Eu lembro que, graças a Deus, meu grupo de amigas também é muito bom e a gente se apoia muito. E eu acho que vocês também, pelas amigas que eu conheço de vocês, né? Então, isso é uma coisa muito boa pra se viajar em conjunto com amigas, é ter realmente pessoas que você confia, porque nós... É uma amizade mais de evoluída, tempo também, né? De tempo, porque todas nós, a gente sentou assim, as 4, sentou no chão do aeroporto, a gente viu que não tinha mais o que fazer, por exemplo, nosso voo tinha sido cancelado, depois a gente fica horas esperando no aeroporto, o aeroporto caos, um aeroporto micro, porque os aeroportos da Grécia é tudo micro, assim. Tudo de ilha, né? O aeroporto de ilha, tipo, estourando de gente no aeroporto, não tinha espaço pra nem ficar em pé direito lá, e aí... A gente olhou uma pra outra, assim, sentou uma hora e a gente falou assim, tá, o que a gente faz? A única opção é comprar um outro voo novo, que era, tipo, 300 e tantos euros pra cada uma, um voo novo, né? Aí a gente olhou e a gente já tava horas lá, então sabe quando você tá drenado, assim? Sim. A gente já E tava... sem expectativa nenhuma, né, Manu? Não, sem expectativa, drenado mentalmente, drenado de físico, tipo, a gente já tava cansada. Aí a gente olhou uma pra outra e falou assim, tá, todo mundo aqui tem dinheiro suficiente pra comprar? Aí a gente, tipo, tá apertado, mas dá. E cada uma passou, deu o seu jeito lá, tirou o dinheiro do cartão de crédito, foi puxando dinheiro de conta, assim. Aí todo mundo comprou. Aí eu lembro que nessa viagem era infinito. E a gente teve só problema com o voo, cara. E era isso, o voo cancelado, o voo atrasado. A gente teve que comprar outros depois. Aí estender. Nossa, aí teve uma amiga minha, coitada, que ela até falou assim, vou voltar pro Brasil. Não, Chega. O perrengue chique, eu vou voltar pro Brasil, eu não vou mais viajar. Eu falei, ai, que isso? Para com isso. Não, para com isso. Tá na merda, abre os dedos. Nossa, eu tenho uma história também de imprevisto que nem foi comigo. Foi com o meu ex-namorado da época. A gente tava na Tailândia. E lá, assim, a gente super cuidadoso com a alimentação. Porque a alimentação é... Putz, Lá é uma experiência, assim, ó, pra quem tem que estar preparado. Tem, tipo assim, porco inteiro no chão da rua. E as pessoas comprando. Isso, gente? Um porco inteiro, assim, ó, numa toalha no chão da rua. E aí passa, corta um pedaço e te dá. Tipo, é desse nível, assim. É pra testar a imunidade, né? Inseto, tudo. E aí a gente super cuidadoso. Nossa, né? Vão no McDonald's, vão no Subway. Óbvio que eu também experimentei a comida, que eu acho que tem que experimentar mesmo, mas também, né? Cuidado. Com limites. Você não vai comer do chão da rua. Até pra fazer a viagem durar até o final, né? Exato. E aí Pra chegar bem até o final. a gente tava nessa de, não, vamos comer com cuidado e tal. Fomos no Subway. O menino me pediu um bacon. Me passam mal, gente. Ah, não. Ai, não dá. No bacon. No bacon. Subway. Não, Mas é que bacon é muito perigoso mesmo. Ô, gente, mas sabe uma intoxicação? Eu nunca vi igual. Tipo assim, ele tava tão mal, que ele tava delirando. Ave Maria, Gil. Tava delirando. Tipo, tava falando coisa. Eu falei assim, não dá. Chamei 2 amigos, porque a gente tava com mais gente. Chamei os amigos dele. Ele foi carregado pra um hospital que ele não conseguia nem andar. Jesus. Carregado. Aí a gente chegou lá, a gente nem perguntou nada de seguro, nada. Nossa, Ele só foi internado. Ele foi internado? Foi internado, gente. Que ele não tava conseguindo nem abrir o olho. Eu Nossa nunca vi isso na Senhora, minha Gil. vida, essa intoxicação, assim, desse nível, juro. Que isso? Você vai ficar em pânico, imagina. E a gente tinha 18 anos. Tipo, eu não sabia o que eu fazia. Eu falava assim, tá só jovens, não tem ninguém. Aí eu, tipo, ligava pros meus pais, ligava também, os pais dele sabiam e tudo. E o que aconteceu foi que ele não tinha seguro. Isso é a importância de sempre viajar com seguro. Bom ponto. Outra coisa, Bem falado. viagem com seguro, pelo amor de Deus, porque a conta desse hospital não tá escrito tanto que foi caro. Nossa. E era em dólar ainda. Nossa. E eu lembro que ele olhou aquilo, ele falou assim... Não. Tipo assim... Aquela Você hora que você lembra? olha, você nem acredita. Você lembra o valor de curiosidade? Nossa, eu não lembro. Mas era uma coisa tão sobrenatural que eu lembro dele falando, eu não tenho nem coragem de falar pros meus pais. Só que ele teve que falar, né? Porque É claro, vai com tirar da 18 onde? anos vai tirar de onde? Ninguém trabalhava. Então, acabou que foi uma grande lição ali de também ter um cartão que passe. Porque você tá no exterior, não é simplesmente, vou passar aqui porque tem isso de cartão bloqueado. É, o cartão. Então, você tem que estar atento com alguma reserva ali pra você ter na hora pra passar, entendeu? Porque A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tem que estar preparado, né? até disso de você enviar o dinheiro, não é de uma hora pra outra que você recebe, sabe? Em outro país. Hoje em dia, sim, mas em 2013, quando eu tinha 18 anos, não era tão rápido, sabe? Aham. Então, esteja preparado, esteja com cartões desbloqueados do Brasil, porque viagem internacional você tem que desbloquear para o exterior. Isso também do seguro é muito importante.
Nossa, o seguro é extremamente importante. É que a gente não tem nenhum pra indicar, pelo menos eu não tenho, assim, mas é muito importante fazer. Normalmente Faz algum eu faço seguro. pelo meu banco do Brasil, por exemplo. Bradesco tem seguro viagem, sabe? Entendi, Então, você faz por lá. uma dica também é olhar pelo seu banco. E os aqui também, acho que a maioria cobre porque- Europa. Eu tive muita sorte também. Quando eu fui pra Vaqueira, que eu tive o acidente... Nossa. Nossa, gente, fala aí disso. é outra coisa. situação. Mas eu cheguei a viajar e foi aqui dentro da Espanha ainda. Eu fui pra Vaqueira Beret pra esquiar. Assim porque eu não passei o quê? 30 minutos. É muito engraçado que eu olho as fotos. Na primeira eu tô assim, sorrindo. E 30 minutos depois eu já tô estirada no chão. Eu simplesmente rompi o meu ligamento cruzado. E a minha viagem acabou no primeiro dia de Toda esqui. viagem da Amanda, ela me manda uma foto numa ambulância. Gente, Toda sim. viagem eu recebo. Pior ela- já foram duas, né? Eu abro no WhatsApp, tá lá, Amanda. Eu falo, gente, que é isso? A pessoa gosta um pouco de adrenalina, né? E testar a própria imunidade também aqui. Porque, nossa senhora, essa daí da primeira... A última ambulância, né? Que foi essa que eu tive também, gastroenterites. Horrível, gente. Mas enfim. Foi até pra ambulância. Vai vir de ambulância essa de você novo. falou nos Essa eu episódios contei. antigos. Quem Essa ouviu Quem ouviu aí? Quem não escutou, pode voltar lá. Acho que Contar a história. no episódio que a gente fala sobre relacionamentos. relacionamentos interculturais. Tá muito legal esse episódio também. Mas enfim, rompi o ligamento e, gente, foi, assim, que bom que eu tinha seguro e que bom que eu também tinha pego o seguro do forfait? Do esqui lá. Do esqui. Da entrada Porque do esqui. senão, cara, eu ia ter pagado uma fortuna também pra me virar com isso depois. Mas eu acho que a maioria dos convênios de saúde, os planos de saúde daqui, acabam cobrindo Europa. Tem algum esquema assim, mas é sempre bom se informar Mas também. como assim, plano de saúde? É porque a saúde pública daqui também tem o cartão de saúde público europeu, se você é europeu. Não, mas a gente tá falando de viagem. Se a pessoa for Fora. vier do Sim. Brasil, ela não vai ter isso. Mas, Não, mas é que, por exemplo, o Sanitas, que é um dos planos de saúde mais populares daqui, né? Se eu não me engano, ele cobre a Europa. Sim, Isso Então, também nesse esquema, você já não precisa ficar tão, assim... Tão preocupado se você já tiver um seguro de saúde. mas é sempre entende? é sempre bom se informar. Sim, sim. Não, e ter o número e as coisas A organizadas. mão, organizadinho, sempre sair com um documento de RG, né? Com alguma coisa ali com o teu nome, Nossa, uma foto. Eu sou rainha de não levar nada, gente. Ó, o golpe, nada, Júlia. não ando com nada. Eu lembro que quando Eu lembro do meu pai na minha cabeça, o golpe. Eu comecei Meu a sair Deus do quando eu céu, era imagina. adolescente. Meu pai e minha mãe, sei lá, algum deles falou assim: se você tivesse sem documento e acontecer alguma coisa com você, vão te tratar como indigente. Aí ele Mas falou, tá "Você tem- vendo? Tem que saber seu nome, tem que saber quem você é. Não, meu pai, ele me dá uma bronca. Tipo assim, quando a gente sai, aí precisa fazer alguma coisa, aí eu olho pra ele, não tô com documento. Aí eu escuto tanto, gente, que eu Nossa, acho que é agora eu horrível. até aprendi. Juro. Eu entendo essa dor, é horrível. Não, mas é importante ter essas coisinhas. A gente tem que... Mas outra coisa também, gente, que a gente passa bem raiva aqui na Europa é em questão de mala, né? Nossa! Cara. Nossa, isso eu passo raiva demais. Essas malas pequenas em avião não é igual no Brasil, que você tem uma medida. E assim, no Brasil a gente passa um pouco de raiva também com as companhias hoje em Mas é dia. mais tranquilo, né? Mas é Tipo, mais tranquilo. Aqui é muito restrito. Eles são muito chatos. E eles ganham dinheiro com isso também, né? Então. Exato, eles fazem dinheiro com Faz isso, de né? propósito, assim. É que... E é uma coisa muito, assim... tricky. Você tem que prestar muita atenção nas medidas das malas. Não é só pensar... é uma Malinha, mala de qualquer rodinha, mala de mão. qualquer. Não é. Ô, não eu, é. esses últimos tempos, quando eu fui pra Marrocos com o Lucas, meu namorado, a gente pegou uma mala pra despachar, das pequenas. Não Cara, podia. eles pegaram a minha mala, ao invés de eles só pesarem, não, eles colocaram na caixinha pra Aham. poder ver Numa se... caixa de medidas, só que se a tá nas caixa de medidas certas. é muito E a pequena. minha, ela é um pouquinho mais Gordinha. grossa, gordinha. Não passa. A gente teve que pagar 2 vezes, né? Porque já tinha pagado pra Mentira. despachar. A gente teve que pagar porque não tava nas medidas. Nossa, mas Eu eles, passei uma raiva, vocês não têm ideia. eles sempre fazem isso Eu aqui. passo muita raiva. A última vez eu fiquei com tanta raiva que eu viajei pra Roma. Eu não fui de mala de mão, gente. Eu fui de mochila. Só que a gente pensa, a gente mulher, levando secador, babyliss, porque As eu, necessárias. eu não sei viajar com Compacta, né? eu não sei viajar compacta, entendeu? Eu tenho que levar tudo, eu tenho que levar minha casa inteira. E aí, o que eu fiz? Eu comprei aquelas malas de vácuo, sabe? Aquelas mochilas a Aham. vácuo. É uma Mas que tá isso é super muito trend. bom. Eu acho que eu vi esses últimos É, tempos Essa. Tipo assim, ela é muito boa, coube muita coisa. Lembra que eu mandei vídeo pra vocês? De eu enfiando tudo? Eu não lembro. Eu não lembro. Depois, eu quero Aham, eu mostro. Porque eu enfiava coisa, e não acabava o espaço.
Só que aí Não eu cheguei funciona lá. bem isso Tipo, do vácuo. funciona bem. Só que eu cheguei lá, parecia que eu tinha colocado minhas roupas aqui dentro. Juro, tava tão amassado. Numa latinha, né? Num copo, velho. Chegou Porque tava sadia. assim, ó, mastigada a roupa. Mas assim, deu o certo jeito. pelo peso. Ninguém me falou nada, porque era uma mochilinha. Mas também, um final de semana. Porque mais eu não consigo colocar numa mala, numa muita mochila. coisa. Quando eu viajo aqui na Europa, eu sempre viajo com uma mochilinha só de costas. E desde sempre foi assim. E era só uma mochila que a gente apelidou de bola. A Tuane também. Porque, Tem nome, cara, a mochila da Manu. é tanta coisa. É impossível. Realmente, eu não sei como cabe tanta coisa dentro dessa mochila. bolsa É da milagre. Hermione. Mas você a tem própria. também essa? Cara, não é uma bolsa a vácuo. É que eu vou socando tanta coisa. Essa que eu tô falando, ela é a uma vácuo, vácuo. que ela vem um compressor pra você tirar o ar Eu desse vi faz nível. pouco tempo Essa essa tá na minha wishlist. Aham. Não, assim, já vai preparando pra roupa que você vai estar igual um cavalo mastigado, mas... Mas as que eu fui mastigado. socando na minha mochilinha de costas também, tipo, eu fui socando tanto e cada espaço, juro, não sobra um ar. A mochila eu sempre tenho medo dela estourar no caminho. Mas dá certo. E aí uma coisa que eu sempre faço, cara, eu não sei como, eu ainda estou imune. Há 4 anos, nunca me cobraram extra por uma mala na Europa. Nem nada, tipo. Nossa. Nunca, nem com as pessoas que eu tava junto. Tipo, não sei como. Realmente, eu acho que é uma sorte. Eu acho que você é- carrega, amiga. E eu acho que uma coisa que às vezes dá uma disfarçada é que a minha mochila, ela pode ser meio bola, sim, mas como eu sou uma pessoa alta, talvez equilibra um pouco, eles achem que a mochila fica meio pequena perto de mim. Na minha cabeça, isso faz sentido, entendeu? Não Mas sei. eu acho que com mochila, Não. eles não são tão... Ô, louco, eles são. mas Eles eu acho pediram que quando- várias vezes pra gente, Eu na acho que minha mala frente, chama tirar e mais pesar. atenção, sabe? Tipo, você tá É, com mala, você tá com 1000 coisas, você vai chamar atenção. Você tá com uma mochila, o povo já... E, por exemplo, dá você uma- tá com mais de uma peça também. Eu, quando eu vou com a mochila, eu tento não levar bolsa. Eu levo tote Você bag. leva também? Eu levo tote bag, porque na minha tote bag eu coloco o meu secador de cabelo, eu coloco às vezes um sapato, tipo, eu levo... Cara, que ligeira. Não, eu acho que realmente estão indo muito com a sua É, eu cara. acho que te conhece. Tipo, deixa essa. Ela Deixa. pode passar. Ela Eu viaja tento, muito. Passe eu, livre. Eu tento nunca. Eu não sei se isso é uma dica real, tá, gente? Mas, olha, estou há 4 anos imune. Só porque eu tô falando aqui agora, eu não quero ser cobrada na próxima viagem também, não. Imagina essa Nossa, noção. não. Se for isso, é tudo inveja do povo que tá assistindo aquela. Não, mas o que eu tento fazer, eu vou dar minhas dicas aqui, vai que ajuda alguém, né? Eu tento não ser nem a primeira, nem a última na fila, eu tento ficar no meio do povo, pra que isso se é eles uma boa. quiserem pegar alguém e cobrar alguém, que cobre o povo da minha frente, entendeu? Porque eles vão estar ocupados cobrando o povo. É uma boa estratégia. Vão estar ocupados cobrando Nossa, o povo é e eu... muito boa. Você pega alguém pra ir atrás, uma pessoa que tá toda carregada, assim, ó, com cachorro saindo, papagaio. Aí você fica atrás da pessoa. Mas eu sabe tento também, deixar, tipo, ficar não tanto pro final é uma boa, Não porque tanto, normalmente é. eles fazem você despachar, né? Sim. Quando já não É. tem. Sim, aí Mas Mas também nem não. tem tanto pro espaço. começo, é bom. É o meião, assim. É o Né, meio. tem que ser É do do meio meião, pro, é mano. do meio pro É. fim, mas não tanto no fim. É mais É. considerado meio. Acho que sim. E também isso de, tipo assim, se eu vou com um casaco, eu tento pôr todos os casacos em mim. Geralmente eu levo uns 3 casacos, eu tento pôr eles. Ou se eu não ponho eles, eu amarro eles na cintura ou no pescoço. E aí... Ou no pescoço, eu Sabe imaginei. aquele episódio de Friends? Que o Joey tá todo empacotado, é a Manu. E aí a mochila de costas, a minha bolinha, e eu levo a minha tote bag com o meu secador, ele sempre vai na tote bag. Então, tipo assim, na minha tote bag tem no mínimo o meu secador Eu faço e a isso minha também. bolsinha de maquiagem, que é grandinha. Gigante. Não é uma bolsinha, é uma bolsa assim. É uma. Então, tipo Gente. assim, e eles nunca cobram, mas eu tento deixar isso meio pra trás. Eu tento jogar assim um casaco por cima da Lá tote vai. bag. Cara, eu não sei se é por causa da minha altura. Eu não sei. Não, tipo assim. amiga, eu também sou alta e me param toda vez. Eu não consigo parar de imaginar a Manu, Joey com a mochila da Hermione, sabe? Cara, se alguém me ver no aeroporto, eu com certeza não Ai, estarei bonita. maravilhosa. Tipo, mas Muito pelo menos bom. eu vou conseguir viajar. Não, mas isso é uma boa dica que você deu, amiga. E uma outra coisa também que me ajuda, por exemplo, a não levar a casa inteira, é uma coisa que eu acho que talvez eu tenha aprendido com a Flávia, que é de montar os lookinhos. Ah, isso sim. Ah, é. Então, eu mais ou menos penso assim, eu vou passar 5 dias, eu preciso de uma roupa pra passar o dia, talvez uma outra pra sair à noite. E aí eu vou montando mais ou menos as roupas pra não levar coisa a mais, porque nós somos rainhas Sim. de levar roupa a mais. Isso ajuda muito. Isso ajuda demais. Isso Pensar ajuda. o que você vai usar no dia ou na noite. E também peças que deem pra você usar de mais jeitos, né? Por exemplo, uma calça jeans que combina com várias Com blusas. tudo. Nossa, sim. Ou um vestido que você pode fazer diversas amarrações. Pensar nisso também, né? Ainda Pra ser mais se mais você não tem uma versátil, mala né? Pra ser grande, né? versátil. Você não vai ficar levando um Exato. sapato de cada cor para 5 dias de viagem, por Não, exemplo. não dá. Tem que mirar bem ali o que você quer. E aí, voltando da mochilinha... Cara, eu tô com uma mochila da Samsonite.
Que ela é muito certinha com com as o medidas. tamanho, com as medidas. Ela é incrível, porque ela abre pra fora, assim, sabe? Eu elogiei essa viu mochilinha essa Isso sua. é bom que cabe muito. Coisa, Cara, é quando ela abre incrível. toda assim, né? Aham, porque ela é como se fosse uma malinha. É aquela que eu elogiei sua indo pro Brasil, não é? A verde é. Muito boa ela, eu adorei. É muito boa. Meu, inclusive, eu acho que a gente deveria até dar dicas dessas coisas depois, porque você tem essa do Aham. vapor, não. Como É é do que vácuo. Vácuo. A gente pode Você pôr, tem essa a gente e a pode minha fazer da um post Decathlon. depois Umas desse dicas. episódio com as dicas, assim, até se quiserem link também. Dica a de gente dá. necessaire, Sim. secador, desses. Tem várias. Como é que fala? As pecinhas. Cabeças. Sim. Várias, Cabeças pra. A minha mochila é da Decathlon, mas tá desde 2022 também, Olá. convicta até hoje, não Aí, tá estourou. guerreira. Cara, se ela, E se ela essa não chama mochila- atenção, né? Porque Não, você chama passa em atenção. tudo. E ela não estourou até hoje, gente. Essa mochila podia ter Viva a estourado o bola! zíper. É a bola, bolinha? Bolinha. Ela podia ter estourado o zíper zilhões de vezes já, e ela não estourou. Ou seja, é muito boa, vale a pena. Eu paguei 30 euros. Olha lá. Nossa, muito bom. É porque eu vi que tá uma viral da Amazon, mas eu fico meio assim com essas coisas, porque eu não sei o material, entendeu? Mas a da Decathlon era muito boa, que é da Cashwell, tipo assim. Espera Foi perfeito. ela dar ruim, estragar, e aí É. você investe em outra. Não, agora É, a não. próxima viagem eu quero só ver. Minha mochila estragada, o pessoal me cobrando na fila. Mas ó, também isso a gente reclama, né, dessas companhias aqui da Europa, Ryanair, a Vueling, que elas são super chatas, super restritas com isso de mala. Mas também é meio que compreensível, vai. Tipo, são os preços. E aí, até voltando no tema da facilidade de viajar na Europa, né? Eles oferecem voos muito baratos, mas também, obviamente, a gente tem que tomar cuidado. E aí, Respirou, reforçando. pagou, né? Respirou, pagou. Mas é importante ser também, igual a gente falou aqui, então olhar sempre as medidas de mala, ficar bem atento com essas regrinhas de cada companhia, porque tem essas chatices, tem a facilidade do preço mais acessível, mas também tem essa partezinha um pouco mais chata, que não é como viajar com uma mala de mão no Brasil, não é igual. Não, não. Ficar atentos, então, a todas essas diquinhas que a gente deu. E também vai ser legal também, gente, se a gente falar um pouco nesse episódio sobre viagens que nos marcaram, sobre algo assim interessante, uma viagem que aconteceu, algo engraçado com você e você querer dividir também. Eu acho que antes de a gente entrar nesse tema também, uma outra coisa que eu queria comentar, só pra gente não passar em branco, os planejamentos que a gente tinha comentado agora há pouco. Que você falou que você planejava de um jeito diferente, a Amanda de um e Eu eu fiquei de curiosa outro. pra saber como é que Eu fiquei você curiosa faz. pra saber o seu. É verdade. Eu fiquei vamos curiosa, fala do seu. Não, assim, é porque eu não tenho um jeito específico de planejar, mas é porque hoje em dia, vamos ver se vocês concordam comigo. Eu brinco muito com uma amiga, que é a Bela até. Se a gente ficar vendo tudo da viagem, por exemplo, vou viajar pra, sei lá, pro Japão. Se eu ficar entrando em tudo do Japão, todos os lugares que eu vou ir, hoje em dia tá muito fácil você ver tudo. Não é igual antigamente que você ia viajar, você planejava, você alugava um carro e ia. Meio que não dava esse espaço pra te surpreender, né? Porque eu acho que se você ficar vendo demais, você chega lá e perde um pouco do brilho. A magia. Perde a magia, porque parece que de tanto que você planejou, de tanto que você viu, parece que você já esteve naquele lugar. Então, eu não gosto de ficar mergulhando profundamente no meu planejamento. Nossa, sabe? sim. Eu gosto de... Óbvio, tem as coisas que eu não abro mão de ir. Por exemplo, faço uma lista, esse lugar eu vou, esse lugar eu vou. Só que eu não fico olhando foto, eu não olho mais nada. Eu compro... Nossa, eu nunca pensei assim. Eu faço porque mais ou senão menos perde parecido. muito brilho, sabe? Mas você tem total razão, não. Tipo, você falando meio que me fez pensar. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é verdade. Às vezes a gente só chega lá e... Eu gosto de chegar e ser muito Check. surpreendida, sabe? Eu esperei tanto por esse momento, por essa expectativa, que eu quero, tipo, viver mesmo e ver como se eu não tivesse visto. Porque foto... Sim, eu concordo. Mas Que é você que tá eu concordo. E eu faço isso, cara. Tipo assim, não intencionalmente pensando, eu não quero mais ver. Mas eu... Porque, primeiro, eu não consigo me planejar tanto quanto a Amanda. Eu acho que ela planeja muito mais. A Amanda é uma pessoa que... Eu não sei como você faz sua viagem, você vai contar, né? Mas acho que você planeja que bastante. você tem cara que você planeja muito. porque ela é a louca do virginiana. Excel e tudo. E eu não faço isso. Tipo assim, eu dou uma olhada por cima, eu sei mais ou menos. Tipo assim, eu dou uma olhada na internet, eu vejo umas coisas que me chamaram a atenção. Tipo, sei lá, eu vi essa praia nesse lugar. Nossa, eu quero ir nessa praia porque eu achei ela muito bonita. Mas eu dou uma salvada em umas coisas, eu escrevo num... Pode ser às vezes no próprio grupo do WhatsApp que eu tenho com a pessoa que eu vou, ou num Docs do Google, pelo menos eu abro e só escrevo as coisas. Não fico tão organizada, mas eu escrevo, quero nisso. A gente tem 5 dias, dá pra ir numa coisa por dia, pronto, tá bom. Sim. E aí chega lá e vai desenrolando, sabe?
Então eu tento fazer mais ou menos assim o planejamento. Agora, porque quando a gente chegou, eu fiquei nisso também. Só vamos pra um lugar e tal, lá a gente descobre tudo. E aí eu me ferrei. Porque não dá. a gente foi pra Maiorca. Era disso que eu tava rindo? Era disso que eu tava rindo, porque eu fui pra Maiorca com a Tuane e a gente, tipo, Maiorca é tudo maravilhoso, né? Então a gente, nossa... Zero planejamos. A gente chegou lá na cara e coragem também. Tudo com a Tuane, né? Cuidada. e, nossa, meu Deus do céu. Acho que foi um dos piores lugares que eu já fui na minha vida. Meu Deus. Em Magaluf, lá em Maiorca. Ai, depois eu conto a história, mas conta o seu. E depois eu conto porque eu acho que É vai o do carro? Que vocês tiveram que pegar carro? a gente não pegou caótico, carro, na verdade. Porque a gente foi muito burra. A gente não Vamos deixar planejou. essa parte pra falar das histórias Depois. de viagem. Conta como que Conta o vocês seu. Nossa, tem planejam. história, hein? Nossa, se preparem, tem muita história boa. Mas eu já tive fase, sabia? Eu sim sou bastante planejadinha, assim. Eu gosto de ter meu Excel montado pra eu ter uma noção de quanto que eu vou gastar e conseguir fazer a viagem bem certinha com o meu budget e dias e aproveitar ao máximo. Só que eu fui me adaptando também, porque eu vi que muitas dessas viagens que eu fazia muito regradinha, acabava que eu não aproveitava tão bem. E acabava sendo mais um estresse, porque eu tinha que conhecer e passar por todos os lugares que eu tinha marcado do que, sabe? E aí virava mais uma frustração, né? Isso então dá eu muita aproveitava ansiedade também. também, né? De Ficava- você Nossa. ter um roteiro e você precisar seguir tudo. Exato. Então, assim, eu gosto ainda de ter esse meu Excel. Eu ainda faço Excel, eu ainda faço planejamento. Mas eu vou mais leve, sabe? Tipo, por exemplo, eu já vou mais tranquila pensando no objetivo. Então... Fui agora pra Bélgica. Meu objetivo era conhecer a família do meu namorado, aproveitar. Então, assim, não foi pra conhecer a Bélgica. Então, você vai adaptando com o objetivo que você tem. Por isso que isso é de tão novo, importante. tão importante de você ter bem claro. Total. Então, eu acabo tendo essa organização, mas eu gosto muito de ter esse espaço pra ser mais espontânea, pra deixar as coisas acontecerem também. E aí, depois, bom, a gente vai entrar na parte das histórias e eu consigo contar um pouquinho de como foi importante ter esses espaços, assim, esses buracos, pra ter essa parte de mais natural da viagem. E falando um pouco de objetivos, assim, eu acho que eu formei meu jeito de viajar, meu objetivo de viagem, por muito do tempo que eu morei em Israel. Aí agora já entrando nas histórias de viagem, experiências, por muito como, assim, eu viajava lá. Porque quando eu morei lá em Israel, a gente viajava muito dentro do país. E eram viagens muito com objetivos marcados, sabe? E era em grupo isso, Juju? Era em grupos, na maioria das vezes, porque quando eu morava lá, eu estudei também numa universidade. E a gente tinha matérias que a gente escolhia, e uma dessas matérias era, tipo, sobre a sociedade israelense. Então, todo dia, nessas aulas, a gente viajava. Tipo, nessa matéria, a gente tirava o dia, pegava um ônibus e viajava pelo país. Então, era, tipo, essa aula, nessa viagem, a gente vai conhecer sobre os beduínos, que é uma grande parte também da sociedade israelense. Então, a gente ia para as tendas beduínas, a gente passava o dia lá, sabe? Então, a gente conheceu a sociedade israelense, assim, muito profundamente. Então, com isso, assim, eu fui pegando mais meu jeito de viagem, o que eu gosto mais, sabe? E foi justamente isso. Quando eu viajo, o meu objetivo, na maioria das vezes, quando eu posso, né? É conhecer o lugar não sendo turista. Porque eu acho que te agrega muito na sua vida isso. E você aprende e você vê que com outros olhos, e que a sua vida não é a única que existe. Sua bolha ali, você fura ela completamente, sabe? Começa a ver outras realidades, né? Então eu amo, assim, viajar com esse objetivo que a gente tá falando tanto, de conhecer a sociedade e, tipo, de você se sentir pertencente ali, sabe? Eu acho que isso é muito legal mesmo, porque você acaba... várias das coisas que pra você eram certas e únicas, começam a abrir espaços pra você refletir e pensar, peraí... Existe outra coisa, Existem outras coisas além do que eu tô acostumada. Existem outras realidades além do que eu tô acostumada. E, cara, que experiência legal que você deve ter tido em Israel, então, tendo todas essas viagens. Cada semana era uma coisa muito profunda, assim, sabe? A gente ia pro bairro mais rico que existe em Israel, lá nos condomínios e tal. E aí, na semana seguinte, a gente tava nos bairros emergentes, assim... de gente, de população que tá, né, sofrendo e tal. Mais humilde. Mais humilde, que é imigrante, que não tem condição, que chegou. Então, tem muita... O Israel ajuda muito essas pessoas também. Então, a gente fazia programas para ajudar, a gente fazia trabalhos voluntários.
Era muito interessante Nossa, mesmo. que bonito, Ju. Era muito interessante viajar com esse tipo de objetivo, sabe? Que legal. Mas tem muita mais história aí. Alguém conta uma aí. Bom, a de Magaluf, nossa, que terror, gente. Conta. Nossa senhora, se eu pudesse evitar um lugar na minha vida pra sempre, seria esse. Nossa, eu não voltaria pra lá. Não, pra Maiorca sim, mas eu não faria o que eu fiz, que foi isso. A gente Mas foi... isso é uma região, um É bairro? uma O que que região de Maiorca. Ah, tá. Tipo, é que a gente não planejou nada. A gente só foi, acabamos de chegar na Europa, vamos pra Maiorca. Compramos voos, alugamos um Airbnb no centro de Palma. A gente nem viu se esse lugar era bom ou não pra ficar. A gente pegou o centro de Palma, cara. Não era perto de nenhuma praia. Tipo assim, nossa, a gente Vocês só olharam, é centrão, É vamos lá, centro, vai ser vamos, fácil. é isso. E, bom, todo mundo já fez isso na vida, né? Aí a gente foi lá Tá, e a importância do equilíbrio de planejar, né? Que você não pode nem deixar tão solto. e nem tão tão preso. preso. O equilíbrio é tudo nessa vida, né? Sim, Realmente. é verdade. E aí a gente chegou, caiu nesse... A gente falou assim, vamos lá na praia e vamos sair à noite. Aí a gente fez o quê? Erro, porque todos os vídeos que apareciam eram de pessoas de 16 a 18 anos. E a gente, sei lá, não sabia, a gente não tinha conhecimento. E aí, à noite, em Magaluf, que era esse bairro, essa região de Maiorca, era só, tipo, britânico e alemão de, sei lá, 15 a 18 anos, bêbado, um monte de Meu adolescente, Deus. tipo Meu assim, Deus, que tenebroso. Tenebroso. Não, nem se me pagassem, eu voltava pra passar uma noite lá. E a gente não conseguia sair desse lugar, porque esse lugar até o nosso Airbnb eram 3 horas caminhando. A gente pensou, 3 horas caminhando. Quê? Não. Você tá de sacanagem. e a gente foi muito burro, porque a gente não alugou. A gente cogitou caminhar uma hora, porque a gente tava... Vocês cogitaram A gente não, co- amiga. Sabe por quê? Porque a gente não conseguia chamar táxi. O que acontecia naquela ilha que nenhum táxi podia vir? Não Que funcionava. horas eram isso? Cara, era tipo, sei lá, 11 da noite e a gente já queria ir embora. Meu Deus. Aí a gente Eu tô queria... rindo muito, porque você falou assim, 3 horas caminhando. Tipo assim, como se fosse 3. Naturalidade, né? É porque a gente debateu tanto esse tema, tipo, será que a gente deve ir pra casa ou não? E a gente pensou assim, pô, vai passar um ônibus logo menos, porque tinha no Google falando que ia passar um ônibus, e o ônibus demorava, tipo, sei lá, 1h30, o que era Nossa, ok. você nunca Gente, pode esperar. confiar muito nisso. E aí o ônibus não passou. Não passa. Aí a gente não conseguia chamar táxi, porque não existia aplicativo de táxi na ilha, a gente também não sabia. A táxi que a gente ligava do Google, ninguém vinha, porque ninguém queria fazer esse caminho. Cara, eu não sei, só sei que a gente não conseguiu, a gente tentou, a gente ia pagar. Mas e aí? Aí a gente pensou em ir caminhando, só que era de noite, 3 horas, 2 meninas. A gente pensou, Gente, Vai não, dar não, merda. não. é. Nossa, por favor, tio Enio, você não escute esse episódio. Se você chegou Meu até pai. aqui, pra você acabou. E aí a gente ficou o quê? Vamos esperar, né? Nossa, agora que eu percebi que o episódio inteiro meu colar tava ao contrário, gente. Imaginem. Aí a gente ficou esperando até 7 da manhã. 7 da manhã passou o ônibus. Meu Eu e a Deus. Tuane, a gente tava num nível, tipo assim, de cansaço extremo que a gente não conseguia falar. Graças a Deus, ela também é uma pessoa muito confortável pra gente viajar juntos. Nossa. Porque sempre que a gente tem algum perrengue, eu sei que, tipo, ela tá confortável comigo e eu com ela. Então a gente Gente, só tava mas- em silêncio profundo, as duas, assim. A gente não conseguia se olhar. Pensando. A só gente se fica olhava quieto. assim, tipo, não Mas se aqui, tocava. não tinha um Uber, um táxi? A gente tentou ligar pra todos os táxis. Cara, Meu não sei o que Deus. aconteceu. Mas vocês fizeram o que no fim? A gente ficou esperando Ficou até 7 da esperando. manhã o ônibus. Ah, vocês Aí a esperaram gente o chegou em ônibus no casa fim. 8 da manhã, cara. Que A gente isso. foi dormir e no outro dia tinha que aproveitar. E aí pra ir pra praia, era só o ônibus que a gente pegava, né? E aí era 3 horas de ônibus a ida. Era 3 horas de ônibus a ida e pra voltar pra casa, que era no centro de Palma, era mais 3 horas de ônibus. Ou seja, a gente só se fudeu. Mas por que a gente foi burra? A gente foi burra, entendeu? Então hoje é uma coisa que eu não faria mais, porque eu não planejei já nada. aprendeu com os Assim, próprios né? erros. Pelo menos É. aprendeu e assim a gente vai moldando o nosso jeito também de viajar, né? Exato, e você pensa, coitada, ela não sabia, né? Mas pior que me falaram, aluga carro. E eu falei, chegando lá eu vejo, Me viram. eu me viro. Sou brasileira. Pois é, nem tudo dá pra resolver assim. Eu acho que quando a gente, sei lá, é jovem, a gente vai com essa cabeça de achando que, eu dou conta, Tudo eu olho lá, resolve. tudo resolve. Não façam isso, gente. Eu já caí de moto na Tailândia. Meu Deus, conta essa história, por favor. Tipo assim, 18 Amiga, foi na anos. mesma Na viagem mesma que eu... viagem. Foi Nossa, que horror, Meu que Deus. terror. Sim, Não, mas foi muito boa a viagem, porque durou Um foi internado, a outra sofre Não, acidente a viagem de foi moto, muito boa. a Eu e a viagem Amanda foi incrível. ouvindo. É porque, tipo assim, durou um mês a viagem. Foi tão legal. E com 18 anos também... Sei lá, a gente meio que passa pano para as coisas ruins que acontecem, né? Não, Tipo, sim. fiquei num hostel lá com 100 pessoas. Tô nem aí. Essa parte a gente não conta. Nossa, É. isso. Não, isso é verdade. Na cama... Isso é verdade. Tipo assim, não era 100, mas juro, eram umas 80, 50 pessoas. Porque era um hostel. No mesmo quarto? Era, amiga, era um hostel. Que era um negócio assim, ó, de fora a fora. Cheio de cama. Imagina um corredor gigante. Você tá de sacanagem. Eu juro.
E aí tinha uma, tipo assim, do lado tinha um restaurante bizarro que ficava passando umas baratas no chão do hostel. Juro. E é porque, o que aconteceu? Não planejamos. Chegamos na ilha mais bombada da Tailândia, achando que ia ter lugar. Ah, vocês não tinham reserva? Não conseguimos. Aí a gente falou, vamos mesmo assim. Vocês foram pra Tailândia sem reserva? Gente, a gente cogitou dormir na praia. Só porque a gente queria muito pra essa ilha. Nossa. Não, Olha porque que eu já passei. Tipo Nossa. assim, não tinha lugar de dormir. Aí o único lugar de dormir que tinha era esse. Aí eu tive que dormir nesse lugar lá, com cheiro de comida tailandês lá, com barata passando. Nossa, que horror. E ainda caí de moto. É dívida de jogo. Não, Sabe aquele meme? Prefiro cair de moto do que dormir? Eu não devia ter Júlia. falado, porque eu realmente caí. Olha o universo contando. E aí, o que aconteceu? Esse negócio da moto. Lá na Tailândia, ninguém precisa de carteira pra alugar moto. Nada. Porque o povo é no freestyle. Alugamos moto e tal, nunca dirigiu moto. Vamos andar de moto. Você que tava dirigindo? Não, o ex também. Ah. Passou numa areinha, caí. Quando eu vejo sangue, eu desmaio. Aí eu já acordei assim, meio grogue. Eu estava dentro da casa de um tailandês. Como? Meu Deus. Juro. Porque lá as casas, tipo, tava no meio de uma estrada. E aí a casa dele era no galpãozinho, assim. Tipo assim. Nossa, Júlia. E aí eu tava assim, meio deitada. Eles estavam, tipo, ajudando, vendo os ferimentos, sei lá o quê. Aí ele, não, ela vai ter que ir pro hospital. O quê? Tentando falar o inglês lá com o meu ex, que ninguém tava entendendo nada. Chocada. E A aí, galera tem 18 anos. Aham. E Nossa, aí, os pais de vocês escutando não, esse meu, episódio. eu acho que meus pais nem sabem dessa história. Porque eles acham... Eu tava toda enfaixada nas fotos, eu falei que era bicicleta. Mas agora vocês estão sabendo que é moto. E aí, eu tive que ir pro hospital e nele não tinha carro. Aí eu lembro que o primo desse cara que eu tava na casa chegou com um carro. Aqueles carros... Nossa, que bom que eles foram super solícitos. Muito. né? Não, eles são muito legais, os tailandeses, gente. E- Fofos. Juro. E aí, era aqueles carros que só cabe 2 pessoas, sabe? Meu Deus, foi você e o Fiorino, tailandês. eu e o tailandês. E eu morrendo de medo de ser roubada. E Porque você... Mas o... alguém tinha que pegar a moto lá caída. Ele caiu de moto e ainda foi até o hospital seguindo o carro com a moto. E aí eu tava, tipo, morrendo de dor. Aí o cara, tipo, viu que eu tava morrendo de dor. Aí ele saca umas folhas, assim, seca. Toda... Mano, parece história de filme, Parece né? igualzinho filme. Me saca, assim, uns negócios, me dá. Aí eu não pensei. Eu peguei e engoli. Você Juro, tomou? eu peguei, tomei na hora. A dor que eu tava sentindo, toda rasgada, eu tomei na hora. Tio Mário também é o final do episódio pra você. E Um juro, beijo. juro que adiantou, sabe? Tipo assim, deu uma Gente, aliviada que ali na loucura. dor. Eu cheguei no hospital, parecia um hospital de guerra, uma cama assim, atrás da outra, tudo com pano branco. Aí Que cheguei, horror. juro, um horror. Aí eu cheguei assim, o médico Eu tô veio, chocada. o médico veio me ver, ele olhou assim meus ferimentos e tal. Não vou dar ponto não precisa não. Pode ir pra casa. Aí ele só me enfaixou, eu toda aberta, e no mesmo dia era a festa mais famosa da Tailândia, que é a Full Moon. E você foi, óbvio. Eu fui toda igual uma múmia. E o povo lá cai muito de moto na Tailândia, justamente porque eles isso que eu ia alugam. falar, eu já ouvi várias histórias do povo caindo. Eles alugam pra qualquer um, então todo mundo cai de moto. Aí eu passava assim na rua igual uma Faz múmia. parte da experiência. Você vai pra Tailândia, você tem que cair de Cai moto. de moto. Se você não Faz viveu, parte. você não viveu. E aí eu passava assim na rua, capenga. E aí os tailandeses, eles apontavam pra mim, perguntavam, moto, 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 moto. No final da viagem, eu não aguentava mais ouvir moto, 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 porque todo mundo. E ficavam rindo de mim. Juro. Foi muito engraçado. Eu tô Assim, chocada. engraçado agora, né? Porque É, não, mas agora é bom. Cara, quanto perrengue chique vocês, meu Juro. Deus. cada viagem é uma história, gente. É Nossa. muito, muito engraçado. Muito bom. Mano, muito E bom. você, amiga, já teve alguma? Eu tô pensando, bom, já das meus acidentes, aí, já acidentes. contei, né, dos das perrengues. das ambulâncias. Nossa, mas eu tava tentando lembrar aqui alguma das histórias. Eu tive uma história um pouco parecida com a da Manu, quando eu morei na Austrália também. Cara, isso é muito importante. Você tem que saber procurar isso dos horários de ônibus, transporte público. Nossa. Eu tive uma também que quando eu morava na Austrália, meu primo, ele morava mais no subúrbio. Então, era uns 40 minutos, assim, do centro. E tinha acabado de chegar, eu tava doida pra conhecer. Tava eu e um outro primo meu também morando lá. A gente tinha acabado de se mudar, no primeiro mês, assim. A gente falou, vamos nessa festa da escola que vai ter. E a gente se vira depois pra voltar. A gente olha o horário do último trem. Nossa. E a gente chega na casa do Santi, que era nosso outro primo que já morava lá há mais tempo. Isso sempre dá problema. Tipo, na hora a gente olha. Amiga, a gente foi pra festa. Olhamos, ó. Tá na hora, a gente colocou o alarmezinho, bora.
Pegamos o último metrô, feliz da vida, tipo, e dando gargalhada. Caralho, que legal que a gente conseguiu ir, que a gente deu um jeitinho. Pegamos ainda o último trem, que incrível. Último trem. A gente chegou na estação. Da estação até a casa do meu primo era 20 minutos de ônibus. Nossa. Quem disse que tinha ônibus? 3 horas É isso que eu ia andando. perguntar, mas se é mais de 3 horas caminhando, não dá, mas é menos? Era menos, mas era tipo, era uma hora. Ah, Só que assim, era no meio. Pra você tá bom, né? Mas essa história. E era tudo, tipo, era um subúrbio, então era bem residencial. Não tem luz. É. Era horrível. Eu lembro que assim, a gente desesperado, aí a gente via de leve. Eu lembro que eu morri de medo. Sabe quando você vê só a sombrinha? Só mato, só, Mano, né? uma hora eu olhei assim, e os dois caminhandinhos assim, eu olho, tipo, Cauê, eu tô vendo 3 sombras, só tá eu e você. Meu, a Que gente medo! Que isso? saiu no pau. Mas assim, né? Medo da própria sombra. Medo da própria sombra. É Literal. bom você ficar de olho nos últimos horários de transporte público. Se você depende disso, é importante você ver, né? Claro. Nossa. E o que mais, assim, de histórias engraçadas? Ah, você tem uma história legal, não sei se é engraçada. Ai, Qual? sobre isso de ser espontânea que eu tinha comentado. Tem 2 histórias que valeram muito a pena que eu tinha comentado, né? De sempre deixar... Não ser tão regradinha, assim, na hora do planejamento, pra você deixar as coisas rolarem. Cara, muito legal, mas uma das viagens eu fiz com a Dora. A Dora já foi citada nesse podcast algumas vezes. Nós fomos uma vez pra Amsterdã, pra um festival que teve lá, é o Loveland. Gente, incrível. O festival, assim, foi final de semana, muito legal, baita experiência a gente teve. E aí ia tocar o Moshak, que é um DJ brasileiro, né? E, meu, super legal. Ele ia tocar nos 2 dias e a gente adorava, assim, as músicas e o set dele. E levamos bandeira do Brasil, não sei o quê. E, assim, no final do festival, a gente acabou conhecendo o fotógrafo dele. E a gente acabou saindo por Amsterdã com o Moshak. Tipo, qual que é a legal. chance? Qual a chance, né? E foi muito legal, assim. Um cara super humilde, super querido, assim, sabe? E foi muito bacana. Da E quem hora. diria? Tipo, a gente foi lá pra prestigiar, curtir o som dele. E no final das contas, a gente tava dando rolê por Amsterdã com o cara. Nem a gente acreditava, sabe? Não, muito legal. Uma outra história muito boa que eu tenho também, com uma outra Isa, uma outra amiga minha, a Isa Alencar. A gente tinha montado uma viagem pra Califórnia. Igual você tava falando, né? No começo deu o exemplo de Califórnia. E nessa, a gente, né, tentando casar os lugares que a gente gostaria de ir. Porque, cara, Califórnia é enorme. Não dá pra você fazer ela inteira também numa mesma viagem. E aí, a gente pensou, vamos tentar deixar um espacinho pra ver se a gente consegue ir pra Las Vegas. Porque a gente deixou bem de escanteio, porque, porra, também só as 2. Las Vegas nem ia ser tão legal assim. Aí, no final das contas, a gente conheceu uma galera. Fomos em 20 pessoas Que pra lá. legal. E foi muito legal. Cara, que top. Eu acho que foi uma das viagens mais incríveis que eu tive também. E é nessa, né? Por isso que eu acho tão legal a gente reforçar que essa importância de você deixar as coisas fluírem também. Claro. Sim. Da maneira como tem que equilíbrio, ser. né? E tem coisa que é pra ser e vai acontecer, né? Então é bem legal as mesmo. coisas acontecem, né? É bem isso mesmo. Vocês têm alguma experiência dessas, assim, de deixar um espacinho pra ir acontecer alguma coisa diferente que você nem esperava? Assim, eu não tenho coisas de deixar espaço, mas eu tenho uma história também que é muito engraçada. Essa vez eu tava com meus pais. E eu era, assim, sei lá, bem 15 anos, assim, bem mais nova. E eu tava em Petra, que é um lugar na Jordânia, assim. Nossa, que demais, Ju. Que chique. Que é muito lindo. Tem uma cidade construída na pedra lá, por isso que chama Petra. Olha. E eu tava num passeio a camelo, assim, lá super legal. E A risada já É que eu antecipa. Já tô lembrando aqui. O dono dos camelos, ele queria me comprar. De todo jeito. Quê? Te comprar? Me comprar, porque lá, da cultura deles, você troca mulheres por camelos. Tentou pro seu pai? Tentou pro meu pai. Você tá de brincadeira? Tava toda minha família e tal, e ele negociando com meu pai. Meu pai tava levando na brincadeira no início, ele tava, eu tenho fazenda, eu vou trocar com você por boi, sei lá o quê, tava assim, zoando. Só que era verdade. Tipo assim, meu pai aceitasse, eu ia ter que ficar lá. Que isso, gente? Juro, ele tava negociando sério, o cara tava negociando sério. Aí quando meu pai viu que era meio sério, ele Aí já, parou, né? E já papai? cortou. Mas juro, Eu imagino seu pai já. Desesperado, né? tipo, juro, isso é uma coisa que você não pode ir brincando com a cultura dos outros também, porque é verdade, sabe? Pra ele é verdade. Pro brasileiro a gente ri, mas pra eles é verdade. Mas é uma outra coisa interessante que você acabou de tocar. De você estar ciente um pouco da cultura do outro. Igual essa questão de
Teve uma história de um brasileiro que foi pra... Acho que é a Indonésia, que é proibido droga e tudo mais. Que é sentença de morte. Eu acho que é a Indonésia mesmo. Cara, você tem que estar muito atento com o mundo. Eu na Austrália, eu tava... Nada a ver com drogas, né? Mas assim, eu tava na Austrália também. Minha primeira semana, eu tinha ido fazer uma viagem de trem. Juro pra vocês. E lá é assim, é um banco de frente pro outro. Eu aqui, ó, no telefone, falando com meus pais, se eu não me engano. E eu tava com meu pezinho entre os bancos. Me chega a polícia. Não. Eu tomei uma multa de $200 na minha primeira semana. Nossa. Não, gente, Porque eu tava com meu pé encostado entre os bancos. Total. Nossa, E isso tive que você tem pagar. que saber mesmo onde você tá, o que as que é a lei, regras, a né, as cultura. regras. Lá na Tailândia também não pode falar mal do rei, senão você é preso. Tipo, você falar mal do rei e a polícia escutar, você é preso, juro. É sério isso? Sério. Que isso? Então você tem que saber muito onde Ser você tá. preso, pena de morte, É. essas coisas aí. O negócio vai longe, viu? A gente acha que é só diversão, não sei o quê. Mas você tem que respeitar. Porque querendo ou não, Exato. você tá num outro país, é uma outra cultura, são outras É a tradições. realidade da pessoa, né? Então, Não, muita a gente tem coisa, né? A gente tem muita história pra contar, na real. se a gente for contar ficar tudo, aqui, vai ficar até Vai amanhã. longe. Mas eu acho que deu pra ter Mas é uma isso, ideia, assim, né? De uma forma geral. Não sei se ficou muito prático, espero que tenha ficado, né? Vocês falem pra gente se ficou ou não, o feedback é de vocês depois. se vocês tiverem alguma dúvida também, comenta pra gente. A gente quer também nos comentários escutar a história de vocês, todo mundo. Até porque Né? tá chegando a época de verão e muita gente acaba vindo pra cá, pra Europa também. Sim. Então, dúvidas, assim, no que a gente puder tá colaborando e trocando figurinha, a gente tá muito que aberta também pra esse tipo de troca, né? Sim. Aham. É isso, gente. Também outra coisa que eu queria falar é pra vocês não deixarem de seguir a gente no Spotify, no YouTube, porque ajuda muito a gente. Faz a gente Curtir, crescer. comentar, engajar com a gente, trazer temas interessantes que a gente possa abordar em próximos e futuros episódios. Aham. É E isso. todo like, todo compartilhamento, inscrição no YouTube, no Spotify. É muito importante pra gente. Então, Ajuda se você muito. assiste e gosta, por favor, nos ajude a crescer. E compartilhe com seus amigos, amigas, família, todos. É isso. E aproveitem, viajem muito, sempre uma experiência muito única. Ter experiências. É bem único mesmo, cara. É sempre, É sempre bem único. é sempre muito único. E é isso, né, gente? É isso, Até o gente. próximo Obrigada. episódio. Um grande Beijo. beijo. Tchau. Hasta luego.